O Senhor se lembra sempre da aliança. Salmo 104. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E de fato, Deus sempre é fiel, e nesse sentido da fidelidade, que possamos refletir sobre a nossa fidelidade com Deus e com a vivência da fé. E nesse sentido da fé, devemos entender que a fé é o primeiro passo e condição indispensável para que Deus estabeleça conosco sua aliança. E na primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, capítulo 15, dos versículos 1 ao 12 e versículos 17 e 18, continua exatamente a tratar sobre a pessoa de Abraão e as consequências da sua atitude de fé. O capítulo começa com uma das frases mais repetidas na Escritura: não temas. Ela é sempre pronunciada por Deus ou por seus mensageiros diante do medo que paralisa a fé. Abraão, apesar de ser o pai da fé, aqui aparece como um homem fragilizado, cheio de dúvidas sobre o cumprimento da promessa. A palavra hebraica altira carrega o peso de uma ordem amorosa. É Deus quem se compromete a afastar o medo. E muitas vezes cremos em Deus, mas não no seu tempo. Abraão é modelo não porque nunca duvidou, mas porque voltou a crer mesmo quando tudo parecia contrário. E nós temos aqui no versículo 5 algo muito interessante. O Senhor o levou para fora. Temos aqui a pedagogia da fé. Deus conduz Abraão para fora da tenda, um gesto simbólico e revelador. Dentro da tenda, Abraão vê apenas os limites, fora dela, vê o céu. O gesto de sair remete ao próprio êxodo interior, a passagem do olhar humano para o olhar divino. A contagem das estrelas é um convite à esperança no impossível. O verbo hebraico usado para contar, sapar, também pode significar relatar, anunciar. Deus está ensinando Abraão a ver o futuro como promessa já anunciada. E o versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Este versículo é o coração do texto, citado por Paulo em Romanos 4, versículo 3, e Gálatas 3, versículo 6, e por Tiago, capítulo 2, versículo 23, como fundamento da doutrina da justificação pela fé. Aqui Abraão não faz obras, mas crê. E Deus o considera justo por isso. A justiça que salva não nasce da lei, mas da fé que confia contra toda esperança. A fé que nos salva não é sentimento, mas decisão. É confiar quando o corpo já envelheceu, o ventre está seco e a promessa ainda não se cumpriu. E nos versículos 9 e 12 nós temos aqui o rito da aliança. Deus ordena a Abraão preparar animais e dividi-los ao meio. Esse gesto típico dos tratados do Antigo Oriente significava: se eu quebrar esta aliança, que aconteça comigo o que foi feito com estes animais. Mas note que apenas Deus, simbolizado pelo fogo e a tocha, passa entre os pedaços. Abraão, ao invés de caminhar, cai no profundo sono. Vejamos que a aliança é unilateral, Deus assume toda a responsabilidade. O fogo que consome sem ser consumido antecipa o mistério pascal de Cristo, que cumpre a aliança de Deus com a humanidade em seu próprio corpo. E naquele dia, o Senhor fez uma aliança, e tal aliança é fiel. Não nos abandona. A fidelidade de Deus não depende da força da nossa fé,
mas da sua promessa irrevogável. A nossa fé é para que nós possamos ter determinação e consistência na nossa fidelidade. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 ao 20, temos como temática o discernimento entre falsos profetas e verdadeiros discípulos. Jesus, no versículo 15, ao dizer cuidado com os falsos profetas, no mundo judaico, o profeta não era apenas alguém que previa o futuro, mas, sobretudo, aquele que falava em nome de Deus, muitas vezes contra o poder estabelecido. Por isso, Moisés já advertia: se o profeta falar algo que não se cumprir ou se afastar da Torá, não o temas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. E Jesus retoma essa tradição, mas eleva ao nível. Não basta observar as palavras do profeta, é preciso observar os frutos da sua vida. E no contexto cultural judaico, os mestres e rabinos da época de Jesus formavam escolas, tinham discípulos e usavam a figura da árvore e dos frutos como metáfora da formação espiritual. Os frutos mostram como foi cultivada a árvore. Então, nesse sentido, o verdadeiro líder espiritual não se mede pelo carisma, mas pela coerência entre vida e mensagem. E Jesus nos convida a sermos atentos e prudentes, como o povo era convidado a discernir os falsos profetas no Antigo Testamento. E Jesus denuncia: vestem-se com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. A crise da aparência religiosa. Deus denuncia uma realidade conhecida entre os judeus de sua época: líderes que aparentam piedade, mas agem por interesses. As peles de ovelha lembram o manto profético, lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Enquanto os lobos eram a imagem tradicional dos opressores e enganadores, Ezequiel, capítulo 22, versículo 27. E nesse sentido, a ovelha representa o povo de Deus, o lobo é aquele que devora o rebanho. E aqui Jesus nos introduz ao princípio do discernimento espiritual. Nem tudo que parece santo é santo. Discernir é ver além da aparência. E vejamos que aqui nessa frase Jesus apresenta a ética do reino e o critério de verdade. Pelos frutos ou pelos seus frutos os conhecereis. E esta frase, Jesus, é uma síntese catequética de sabedoria prática. O critério para julgar um profeta, um líder, um mestre, não são as palavras, mas os frutos. A humildade ou a vaidade? A comunhão ou a divisão? O serviço ou o domínio? A paciência ou o autoritarismo? E nesse sentido, a imagem judaica da árvore, no Salmo 1, o justo é comparado a uma árvore plantada à beira de águas correntes que dá fruto no tempo certo. A árvore é a alma cultivada pela Torá. E com isso, Cristo é o verdadeiro bom fruto da árvore da cruz. Os falsos profetas se afastam da cruz, preferem o sucesso à entrega. E com isso, a advertência final: a árvore má é cortada e lançada ao fogo. Jesus aqui antecipa uma imagem escatológica e profética. O julgamento final. Os falsos profetas podem iludir por um tempo, mas Deus julgará pelo fruto. Este ensinamento ecoa a fala de João Batista, que celebramos na Natividade no dia de ontem. O machado já está posto à raiz das árvores. E com isso, aqui o fogo é sinal da purificação. E nesse sentido que possamos, a partir de um discernimento profundo pelo Espírito Santo, realmente buscarmos a santidade no discernimento sensato e verdadeiro conduzido por Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.